ali que traz o homem de bem, na verdade é uma composição, né? A parte da Mona Lisa é muito interessante, didático, né? Na verdade é uma busca, né? É uma escala para a gente adquirir, né, as virtudes tão necessárias para a nossa vida, né? Então, lá no dicionário, né, a gente tem dito como virtude a boa conduta, né, em conformidade com o correto, aceitável, esperado, segundo uma religião moral ética, o que segue os preceitos do bem e de normas morais. Ou seja, a nossa luta para se transformar no homem do bem, para a gente poder atingir esse nível, nós temos que trabalhar e desenvolver essa boa conduta que é a virtude, né? No Consolador, da questão 253, vai falar assim, que a virtude é concessão de Deus ou é a aquisição da criatura? Essa situação, né? Essa condição moral, né? É dado por Deus ou é adquirido, né? Aí Emmanuel fala que a dor, a luta e a experiência constituem uma oportunidade sagrada concedida por Deus às suas criaturas em todos os tempos. Todavia, a virtude é sempre sublime e imorredora aquisição do espírito nas esferas da vida, incorporada eternamente aos seus valores, conquistados pelo trabalho e no esforço próprio. Aqui o Emmanuel já está nos dando o caminho da roça, né? Então, para que eu seja virtuoso, para que eu seja um homem de bem, para que eu tenha essas aquisições, né, nas minhas andanças, né, como peregrino que somos, nós vamos trabalhando, né, com muito esforço, né, para atingir esta situação. Então, nessa nossa escalada evolutiva, que foi determinada por Deus, a partir do momento que Ele nos cria, para que a gente atingisse o topo, para que a gente avançasse, né, nós precisaríamos estar atentos, né, nessa jornada, nessa escalada, nessa subida, que nem sempre é fácil. Não porque Deus não quer, é porque a gente tem muita facilidade em se desviar, a gente tem muita facilidade em, por uma, duas, três encarnações, ficar entretidos com as coisas do mundo, né, e esquecer o nosso verdadeiro sentido existencial, que é para ser espírito puro, espírito evoluído. Então, quando nós cumprimos as leis de Deus, nós subiremos essa escada com maior facilidade. Quando nós não cumprimos, nós afastamos da lei de Deus, nós muitas vezes ficamos parados em alguns degraus, né, fazendo com que atrasemos a nossa marcha. Então, aqui na última segunda, acho que não sei se foi a Lucia ou o Marco que trouxe, esse quadro aqui, onde fala ali a nossa escala, né, a escala espírita, né, que está lá em O Livro dos Espíritos, né. Então, ali fala da primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem, né. Então, na primeira ordem, não mais há encargos, são os espíritos puros, né. A exceção foi Jesus, né. Então, como ele não mais encarnaria, né, tiveram que compor para ele um perispírito, né, uma condição especial, tiveram que programar a vinda, né, para que isso acontecesse. E na segunda e na terceira ordem, depuram-se, né, e elevam-se pelas provas da reencarnação. E aqui nós já falamos na segunda de cada classe. Depois, lá no final, eu vou pedir para você voltar aqui, nesse slide, para ela detalhar ali, porque a gente fica lendo, espíritos batedores, perturbadores, né, neutros, pseudo-sábios, né, a gente fica achando assim, que é uma bagunça, né, que é um processo de descompromisso do espírito, como se fosse aqueles espíritos batedores das mesas, né. Não é bem assim, ela até leu na última segunda, mas eu vou querer que ela volte de novo depois aqui para nós auxiliar nesse entendimento.
Então, o nosso objetivo aqui é ir passando de ordem a ordem, né, nessa escala, e passando de classe a classe, e essas classes elas não são absolutas, né? Existe uma gradação, existe entre uma e outra diversos níveis, né? Mas especificamente essas são as mais importantes classes que é citado ali na codificação. Então, o Espírito Vinícius, né, na mensagem em torno do mestre, ele nos dá a nossa real condição hoje, que é para a gente atentar. Então, ele diz assim: o homem que rasga as entranhas da terra em busca do minério oculto em seu seio, que desce as profundezas oceânicas, explorando seus pélagos e abismos, que sulca os ares, elevando-se às alturas em voos mais ousados que os do condor e da águia, que penetra o mundo do infinitamente pequeno e do infinitamente grande, o microcosmo e o macrocosmo, devassando suas íntimas e secretas maravilhas, o homem que doma e submete as feras, desbravando sertões e selvas densas, o homem que apagou distâncias no meio dos continentes, através dos mares e do espaço, pondo em contato cotidiano raças, nações e povos, o homem que reergueu a ponta do véu que separa os dois planos da matéria e do espírito, prescustando os arcanos celestes, o homem que é capaz de destruir cidades seculares em algumas horas, que é capaz de talar campos e searas em poucos momentos, que é capaz de dizimar multidões, estendendo o negro véu da orfandade sobre milhares de crianças, é incapaz de vencer vícios vulgares e rasteiros como os do jogo, do álcool, dos entorpecentes e do tabaco, etc. O homem que sabe línguas, ciências, filosofias, políticas e artes, várias não sabe ser bom e justo, tolerante e fraterno, tampouco resolver os problemas da pobreza, da orfandade e da dor. Finalmente, o homem que tanto tem conquistado e tanto tem conseguido, ainda não conquistou a si mesmo, não conseguiu domar ou vencer as suas próprias paixões. Então, esse é o estágio que nós nos encontramos. Nós já fizemos tudo isso, ou podemos fazer tudo isso que o Espírito Vinícius coloca ali, mas nós ainda não conseguimos, né, a domar as nossas más tendências, não conseguimos ainda a conquistar, né, a nós mesmos, né? Como bem falou a Sheila, como tu citou, Marco, e como a Carolzinha falou, da questão do aprimoramento. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 8, Kardec vai falar que a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Então, aqui nós já vimos ali na tua fala, né? É importante a gente lembrar que nós estamos numa transição planetária, né? Nós estamos migraremos, né, para um mundo de regeneração, naquele ciclo evolutivo do planeta, né? Então, nós estamos vivenciando este momento atual agora, em meio à pandemia também, nós estamos num processo de transição. Então, nós estamos chegando diante de um desafio muito grande, né, que é conquistar e desenvolver esses valores morais. Ou seja, realmente afirmar que nós somos, sim, né, queremos, sim, ser homens de bem, que é o único caminho que nós temos para atingir a felicidade real, a perfeição possível que foi determinada por Deus, né, e que estamos destinados a chegar um dia. Então, o homem virtuoso, o homem evangelizado, que cumpre, consequentemente, a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Aqui algumas coisas vão falar novamente o que o Marco trouxe nos slides, mas não foi combinado. Então, a gente vai reafirmar algumas coisas aqui da fala do trabalho que o Marco apresentou antes. Então, de quais recursos podemos lançar mão para melhor aproveitarmos as experiências vividas, de forma que conquistemos as virtudes necessários para alcançarmos a plenitude espiritual? Quais os recursos? O que a gente pode contar para nos auxiliar?
para que a gente aproveite bem essa encarnação, para que a gente não fique na retórica ou na mera expectativa de melhoria, né? O que a gente pode fazer hoje, né, para conquistar isso, né, atingir uma plenitude, um nível mais elevado, para que a gente consiga ir alçando voos e ir migrando de classe a classe, atingindo os nossos objetivos evolutivos futuros. Então, aqui, a gente lembra que o mais importante é que a gente busque trabalhar a nossa iluminação interior, aprofundando o estudo do Evangelho à luz do conhecimento espírita. Isso aqui é muito importante nós comentarmos, né? Não existe estudo minucioso do Evangelho, não existe núcleo de estudo e pesquisa do Evangelho, não existe absolutamente aprofundamento se nós não fizermos isso à luz da doutrina espírita. A gente costuma dizer que Jesus é a porta e Kardec é a chave. Essa chave é muito importante para que a gente encontre as respostas, né, para essa busca da iluminação. Então, aqui a gente quer lembrar que nós somos espíritos que fomos criados simples e ignorantes, somos uma das forças do universo, né, as forças do universo é Deus, o Espírito e a matéria. Então, nós somos a segunda força, nós somos espíritos, filhos de um Pai amoroso, de uma inteligência suprema, né, que nos criou por fruto e por ordem do seu sentimento mais puro, que é o amor. Mas fomos criados simples, ignorantes, né, buscando esse aperfeiçoamento. Então, para que esse aperfeiçoamento, para que essas virtudes, para que essa iluminação interior, para que o homem de bem surja, nós precisamos múltiplas experiências evolutivas. Né? Uma única vida e múltiplas experiências. Múltiplos mergulhos no corpo físico, para que a gente consiga evoluir. Então, o mal que nos acompanha é o mal que é nosso mesmo, né? Quando a gente vê alguém em sofrimento, aquele sofrimento o acompanha, ou seja, é fruto daquilo que foi escolhido em algum momento e isso tornou-se algo a ser resolvido, né? Então, depois dessas múltiplas experiências que a gente vai vivenciando, e agora nós estamos migraremos, né, nesse processo que nós estamos refletindo, de transição planetária, mas que eu volto a dizer, não é uma transição do planeta, é transição íntima, para que a gente consiga permanecer no planeta que vai estar categorizado no futuro como um planeta de regeneração, nós precisamos iluminar o nosso interior. Então, com as múltiplas experiências, com as múltiplas andanças, é que nós vamos adquirindo essa condição. Então, lá no Livro dos Espíritos, na parte da progressão dos espíritos, né, a questão 114 pergunta: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? Então, os espíritos responderam para Kardec: são os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Então, ninguém vai vir nos salvar. Não adianta nós levantar os bracinhos para cima e dizer: Senhor, opera um milagre em mim, me salva, Senhor. Isso não vai resolver, ficar nessa contemplação, nessa eterna adoração invocativa de salvação, se a gente não fizer o que nos cabe, né, que é através do nosso esforço, né, da nossa automelhoria, né, do nosso melhoramento, do nosso esforço, né, para que haja essa alteração, né, de ordem, de classificação da nossa condição evolutiva, né. Não tem cola, não adianta colar, né, tem que fazer o esforço próprio. E a questão 115, Kardec pergunta: entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Porque a gente vê o mal no mundo, né? O mal foi o que norteou, né, o nosso primitivismo, sendo que ali havia muito instinto, né? Mas o mundo de provas e expiações
que é o que nós nos encontramos hoje, a nossa atual situação, o mal, ele é o que comanda, ele está em evidência, né, mais do que o bem. E esse mal, né, eles foram criados junto com a condição espiritual, e aí os espíritos respondem para Kardec. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu uma missão, com o fim de esclarecermos e Deus fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade. Então, o conhecimento da verdade é que vai nos tirar dessa ignorância, né? Dessa ausência de saber, né? E então, mas e como é que eu vou saber a minha missão para poder acertar o passo? A minha missão é só olhar para a minha encarnação atual, olhar para a minha situação atual, olhar para o meu lado, ver a família que me rodeia, o meu campo de ação de trabalho material, olhar as minhas amizades, olhar as pessoas que me circundam, o local que eu moro, tudo isso mostra a minha missão, né? Então, a primeira missão, quando a gente fala dentro do movimento espírita, a nossa missão é se tornar palestrante muito famoso, né, uma estrela do conhecimento. Na verdade, a nossa missão primeira é ser pais, ou ser filhos, ou ser irmãos, ou ser marido, ou ser esposo, ou ser amigo, né? Já que hoje eu digo amigo. Então, essa é a missão que nós temos. Eu adoro aquela frase que tem lá no Boa Nova, que fala que a amizade são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. É tão lindo isso, porque é através da amizade que nós vamos nos amparando, que nós vamos nos abraçando, nos enfeixando, vamos nos fortalecendo, vamos nos tornando melhores, vamos alçando o voo. Mas para isso é muito importante para que a gente chegue nessa perfeição, é o conhecimento da verdade. E ali, o Divaldo Franco, né, vai falar pelo espírito Carlos Torres Pastorino, que o conhecimento da verdade liberta o ser humano das ilusões e impulsiona ao crescimento espiritual, multiplicando-lhe as motivações em favor da autoiluminação, graças à qual torna-se mais fácil a ascensão aos páramos celestes. Então, à medida que a gente vai conhecendo a verdade, que a gente vai buscando o conhecimento, que a gente vai buscando o autoconhecimento, a gente vai percebendo que tudo que é de material no mundo, na verdade, é uma ilusão. E que a gente não pode ficar apegado às tecnologias, apegado somente à aquisição de bens materiais, né? Para que a gente possa fazer esse crescimento espiritual, nós temos que buscar a verdade. E a verdade passa pela autoanálise, como dizia Santo Agostinho, na parte final do trabalho do Marco, né? Eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber a verdade sobre mim, a realidade de quem eu sou. Ah, mas eu tenho dificuldade de saber exatamente como eu sou. Eu sempre brinco dizendo, né, se a gente quer saber, na verdade, o que precisa ser melhorado em cada um de nós, se temos dificuldade de descobrir isso, né, vamos sentar no sofá, chama a esposa, os filhos e pergunta para eles, em que você acha que eu posso melhorar? E eles vão fazer uma listinha para nós, né? Não tem erro, não tem mistério. Então, para que a gente faça uma trajetória de realizações que são necessárias à conquista desses valores imprescindíveis, né? A nossa elevação, a elevação moral do espírito, aqui nós colocamos o amor como centro, como objetivo final, que é o amor excelência, que é aquele amor que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8 do capítulo 6, né? Que fala que o amor é o sentimento por excelência, né? Então, nós temos que buscar esse amor, amar, como falou o Marco ali na regra áurea, né? Amar de forma total a mim e aos outros, fazer aos outros tudo que eu gostaria que fosse feito a mim, né? Nós aqui colocamos, né, alguns itens para que a gente possa fazer uma breve reflexão. Aí tem a educação da vontade,
o livre-arbítrio, autoconhecimento, a educação do intelecto e a educação dos sentimentos. Nessa ordem que nós vamos fazer uma análise rápida aqui, depois a gente pode fazer alguns comentários, né, sobre cada um. Primeiro item, né, nessa trajetória, né, de realizações, né, a educação da vontade. Né? Então, na questão 617, Kardec pergunta, né, depende dos espíritos apressarem o seu progresso rumo à perfeição? E os espíritos respondem, certamente. Eles alcançam mais ou menos rápido, conforme seu desejo e a submissão à vontade de Deus. Essa vontade de Deus é a lei divina, é a lei natural, né? Que nós temos que nos submeter. Essa lei divina, essa lei natural, ela nos acompanha desde a nossa criação através da nossa consciência. Né? Então, se nós desejamos acertar o passo, nós temos que nos adequar à lei divina, à lei natural, que ela está intrinsecamente conectada com a nossa ação, com os nossos pensamentos. Então, se vai ser mais rápido ou menos rápido, né, vai depender do nosso desejo de nos submeter às regras, né, colocadas por Deus, né, para que nós, como filhos, possamos segui-los de forma disciplinada. Então, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 2, Emmanuel fala que a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Lá nesse capítulo, né, ele coloca a vontade, as virtudes, né, como um escritório que tem algum compartimento, né, onde a vontade é o gerente, aquele que fica ali coordenando, né, os outros sentimentos. Então, a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu por auréola luminosa a razão, depois da laboriosa e multilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Então, quando nós migramos, né, do instinto para a razão, saindo da fase animal para a fase hominal, né, nós adquirimos a capacidade, né, de raciocínio, de pensamento, né, de trabalho, né, buscando iluminar, clarear cada vez mais esta razão, né, depois de a gente passar pela questão instintiva. Então, a vontade vai depender do nosso esforço para nos alinharmos, ou seja, olharmos juntos na mesma direção, com a mesma bússola, como diz o nosso querido José Pires, né? Temos que recalibrar a nossa bússola, né, quando ela está descalibrada, ou seja, apontando para outro caminho que não seja o norte espiritual que devemos buscar. Vinícius, o mesmo espírito que nos abriu a mensagem do início dessa tarefa, fala lá na mensagem das Pegadas do Mestre, ele diz assim: Tomás de Aquino, interpelado por certa senhora de alta sociedade sobre o que se fazia preciso para ganhar o céu, respondeu: querer. Então, o que eu preciso, né, para ganhar o céu? Simplesmente querer. Quando a gente faz a opção, quando a gente determina, quando a gente olha para trás, eu não quero mais sofrer tanto, eu não quero mais, né, viver tudo do mesmo jeito que eu já vivi. Eu quero ganhar o céu, ou seja, eu quero a autoiluminação, eu quero esse céu, essa felicidade interior, esse mundo de paz, de justiça, de fraternidade e de amor dentro de mim. Então, Tomás de Aquino diz querer, e continua. Uma vontade frouxa, deseducada, é a causa dos fracassos, dos desapontamentos, das quedas e das humilhações, porque passamos na trajetória da existência. Então, tudo aquilo que nos acompanha, todo o mal que vem conosco, né, é fruto de uma vontade frouxa, né, de falta de disciplina, né, de deseducação, né,
Esse é o motivo do nosso fracasso, né? E das quedas e das humilhações que passamos de existência em existência. E ele continua: a maioria dos erros que cometemos são atos da fraqueza moral, ou seja, nós somos frágeis moralmente. Eu adoro quando Emmanuel fala que não existem espíritos assassinos, que não existem espíritos, né, malévolos, existem almas frágeis. A nossa fraqueza moral é que faz com que os crimes, com que a maldade perambule pelo mundo. E ele continua dizendo: os vícios dominam-nos, a cólera arrebata-nos, os ciúmes consomem-nos, a ambição perturba-nos, o orgulho cega-nos, o egoísmo envilece-nos, dissimulamos a cada passo, abafando a verdade, preterindo a justiça, pactuando com a iniquidade. E tudo por quê? Por fraqueza. Então, se nós nos fortalecermos, se nós melhorarmos a nossa fé, né, como falou Marco lá no início, que é uma das condições para que se estabeleça as virtudes do homem de bem em cada um de nós temos que ser fortes, nós temos que ter fé, né? Porque senão a gente vai continuar sendo arrebatado pela cólera. Ontem, no estúdio que o Aloysio faz todo o domingo ao vivo na RACTV, que é uma TV que passa a programação espírita, né, faz das 18 às 19 horas, o estudo das obras de André Luiz, vinculando a versículos do Evangelho. Então, ele encontra versículos, passagens dos versículos, né, nas obras de André Luiz. E ontem mesmo ele falava, né, da condição do espírito Ismael, que foi escolhido, determinado por Jesus, para que cuidasse do nosso país, né, do nosso Brasil, para que conduzisse espiritualmente, né? E ele fala que fica muito triste quando vê muitos espíritas, né, vinculando Ismael à atividade política, né, como se Ismael tivesse partido A ou partido B, se estivesse organizando politicamente. Na verdade, são espíritos que organizam o nosso país, mas o mundo interior de cada um de nós, né, conduzem a cada um de nós para o caminho do bem. Porque quando nós instituirmos o bem em cada um de nós, o reflexo do mundo político será bom. Hoje, o mundo político que nós vemos ainda é reflexo da maioria das nossas vibrações, da maioria das nossas atitudes, né? Das nossas cóleras, dos nossos ciúmes, da nossa ambição, do nosso orgulho e principalmente do nosso egoísmo, né? Nós abafamos a verdade, nós moldamos a verdade de acordo com os nossos interesses, nós não educamos os nossos filhos, né, com a verdade, nós passamos a mão em cima, nós preterimos a justiça, né, porque a gente tem que fazer um enfrentamento, nós pactuamos com a iniquidade, porque nós somos fracos. E o Espírito de Verdade, lá na obra de Chico Xavier, e parceria com o Valdo Vieira, no livro Espírito da Verdade, diz assim: é sagrado atributo do Espírito, dádiva de Deus a nós outros, para que decidamos por nós quanto à direção do próprio destino. Então, a gente tem que ver que está em nossas mãos, né? Essa direção, esse destino que daremos daqui para frente nas decisões que tomaremos em busca do nosso aprimoramento. Então, esse foi o primeiro item, né, que nós colocamos, a educação da vontade. O segundo ponto é o livre-arbítrio, né? E na questão 122, fala lá que o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Então, é desde os nossos primórdios. Tudo que nós somos hoje é derivado e está sendo derivado do nosso livre-arbítrio, da nossa livre escolha, do que nós determinamos para a nossa vida. Então, nós não podemos nos queixar que nós não sabemos, que nós não conhecemos. À medida que nós vamos conhecendo a verdade,
nós vamos nos libertando e vamos nos tornando cada vez mais responsáveis por isso. A questão 121, por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? E aí a resposta para Kardec foi, não tem eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, criou-os simples, ignorantes, isto é, com igual aptidão para o bem e para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por sua vontade. Então, está tudo vinculado ao nosso livre-arbítrio, né? A nossa escolha, que nós determinamos para nós. E aqui o autoconhecimento, que o Marco já falou lá antes, a Carolzinha falou, a Sheila também fez o comentário, né, onde tem a parte de Santo Agostinho, né? Então eu vou reafirmar aqui, né, a questão 919, qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir ao rastreamento do mal? Um sábio da antiguidade, como eu disse, conhece-te a ti mesmo, né? E esse sábio é o que a Rafa falou ali, que é Sócrates, né? Então, tem a continuação. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Perquira sua consciência aquele se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores. Então, quando a gente determina seriamente a melhorar, a gente vai conseguir, através do autoconhecimento, do conhecimento de nós mesmos, né, o nosso progresso individual. E aqui tem um comentário muito interessante que diz assim, o objetivo do autoconhecimento é descobrirmos a nossa realidade essencial, nossas conquistas reais, nossos pontos frágeis emocionais, os valores que precisam ser revistos. Que é aquele momento que a gente se olha no espelho, que o Marco colocou a imagem do bebezinho, e que a Sheila ainda comentou que é muito difícil esse olhar-se para o espelho, como bem falou também o Otávio, né? Os valores que precisam ser revistos, qualidades que requerem aprimoramento, hábitos infelizes que reclamam superação, bem como as necessárias atitudes que aguardam maior cota de maturidade do espírito. Então, é eleger em nós pontos, né, que nós podemos nos dar conta. Não fazer como a gente faz lá no final do ano, as promessas de final do ano e de início do ano novo, que a gente faz aquelas promessas, né, miraculosas que a gente não atinge nem 1% na maioria das vezes, porque elegemos coisas muito difíceis e que muitas vezes estão intrinsecamente ligados como originários, né, as nossas dificuldades, aquilo que nos atravanca o progresso, está no âmago, na origem, né, de fatores emocionais profundos, e que nós temos que buscar o autoconhecimento para que isso aconteça. Então, identificaremos o nosso lado sombra, porque a gente é sombra e é luz. Né? Identificaremos o nosso lado sombra, ou seja, heranças ancestrais de comportamentos equivocados, fruto do mau uso do livre-arbítrio, das paixões desgovernadas e as variadas desarmonias psicoemocionais que procedem das imperfeições do espírito. Então, é fazer essa análise profunda. E, todavia, também situaremos em nós o nosso lado luz, reconhecendo os valores já exercitados e amadurecidos em vidas transatas, e aqueles que ainda exigem esforço de conquista e aprimoramento até que nos facultem a conquista da necessária iluminação interior que buscamos. Então, que a gente possa manter esse nosso lado luz, né, reconhecendo que nós já fizemos mudanças, já fizemos transformações importantes em cada um de nós. Nós já mudamos algumas coisas. Não somos de todo sombra. Já há uma luz em nós. E essa luz tem que ser aprimorada. Tem que nos dar a real condição da iluminação interior que buscamos. Então, do autoconhecimento, nós vamos para a educação do intelecto. Então, os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? A pergunta 127 do Livro dos Espíritos. Os espíritos são criados iguais quanto à faculdade intelectual, ou seja, tem um que é mais inteligente, outro que é menos inteligente, um mais burrinho, né? Um tem um déficit maior. Como é que é isso?
são criados iguais. É preciso que o livre-arbítrio siga o seu curso. Então, é através das nossas escolhas que nós vamos determinando, né? E na questão 780 do Livro dos Espíritos, perguntou: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? É a sua consequência, mas nem sempre segue imediatamente. Então, ele coloca aqui, na ordem, né, que o progresso moral, ele é a consequência do intelectual, né? Porque nem sempre um homem que já adquiriu o espírito, que já adquiriu, né, faculdades intelectuais elevadas, necessariamente ele faça bom uso disso. Se por intermédio do livre-arbítrio ele determinar que ele tem que usar a fórmula física, química lá, para fazer uma bomba atômica, ele vai fazer, né? Mas o progresso moral deve seguir imediatamente. E aí, dentro da questão 780, tem a letra A, 780A. Como o progresso intelectual pode levar ao progresso moral? Fazendo que se compreenda o bem e o mal. O homem, então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Eu adoro a fala do Zé, quando no sábado ele diz, né, a partir do momento que a gente bota os nossos glúteos na cadeira, né, para assistir um estudo, ou um estudo, seja presencial no Boa Nova, ou seja, através das plataformas que nós temos agora, nós estamos aumentando a nossa responsabilidade. Porque à medida que a gente vai tendo conhecimento, a gente vai compreendendo o bem e o mal, e, consequentemente, a gente vai assumindo responsabilidades que não têm mais volta. Então, ainda na educação do intelecto, na questão 192, né, fala que o espírito deve progredir em ciência e em moralidade. Se somente se adiantou no sentido, é preciso que se adiante do outro para alcançar o topo da escala, que é as duas asas que Emmanuel fala, né? O Marco fala muito isso na palestra que ele fala sobre a perfeição, né? Da necessidade, né, de a gente progredir em ciência e em moralidade. E aqui no livro Palavras da Vida Eterna, no capítulo 121, Emmanuel fala que aprender sempre, instruirmos, abrilhantar o pensamento, burilar a palavra, analisar a verdade e procurá-la, são atitudes de que, efetivamente, não podemos prescindir se aspirarmos à obtenção do conhecimento elevado. Então, é pensar bem, né? Pensar antes de falar, né? Analisar a verdade, usar a razão para que a gente possa incorporar atitudes que realmente vão fazer diferença dentro de cada um de nós. E aqui o quinto item que colocamos foi a educação dos sentimentos. Então, nós já vimos a educação do intelecto e agora vamos ver a educação dos sentimentos. A questão 385, lá no meio da resposta, fala assim: os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. Então, esse é o objetivo da nossa encarnação, para o nosso aperfeiçoamento e para a nossa melhoria. A fragilidade dos primeiros anos os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-lo progredir. É quando você pode reformar o seu caráter e reprimir os seus maus pendores. Nessa questão, eles se referem à nossa infância, né? Que é quando nós temos, né, a oportunidade, por breves anos, né, de incorporar em nós a experiência, os conselhos, né, os métodos, né, que os nossos pais nos trazem como métodos educativos, né, para moldar, modificar o nosso caráter e reprimir nossos maus pendores. Isso tem que ser feito com muita atenção pelos pais, nos mínimos detalhes, né. A questão 685A, da 385, nós pulamos lá para 685. É esse o número mesmo, né? Não está errado ali.
há um elemento a que não se tem dado o devido valor e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres. Então, nós temos que focar na nossa autoeducação, na busca, né, de todas aquelas condições que vão nos transformar para que a gente possa ter uma educação moral, né, que é uma atitude do espírito, né, que é uma aquisição espiritual, né, como eu me manifesto, é como eu me dirijo, é como eu transmito para as pessoas aquilo que eu já adquiri, né. A educação moral, como falou o Marco lá na resposta para a Tânia, né, o que seria uma alegria excessiva? É tudo aquilo que não está vinculado ao equilíbrio. E o equilíbrio, ele não é uma aquisição espiritual. O equilíbrio é uma escolha que nós fazemos em estabelecer para nós limites para que não haja excessos, mas que também não haja falta. E no processo da educação, tanto intelectual como na educação moral, nós temos que adotar os mesmos elementos, ou seja, incorporar esse atributo que é fruto da inteligência, porque o equilíbrio é fruto da inteligência, ele não é uma aquisição da alma, né? E utilizar o equilíbrio quando vamos analisar os fatos, quando vamos falar sobre determinados fatos, nos dirigir às pessoas e, principalmente, como que nós vamos reagir mediante a nossa incursão no nosso dia a dia, no mundo que nós habitamos, dentro da nossa casa. Eu vou conter a cólera ou eu vou dar razão à cólera? Eu quero impor a minha razão através de gritos e de discussões estéreis? Quando me fecham no trânsito, qual é a minha reação? Como eu vou reagir? Isso tudo é educação moral, que provém da capacidade que nós já temos, intelectual, de discernir, de fazer escolhas. Então, quando nós assim começamos a tornar isso uma constância na nossa vida, vamos modificando e vamos criando para nós um caminho diferente. Então, ainda na educação dos sentimentos, né, Rivail Politilão de Gozar, ele não era Kardec ainda, era o pedagogo, lá no plano proposto para a melhoria da educação pública, em 1828, ele fala assim: a educação é a arte de formar os homens, isto é, a arte de neles fazer surgir os germes das virtudes e reprimir os do vício, de desenvolver sua inteligência e dar-lhes instrução adequada às suas necessidades. Olha a visão que o homem Kardec tinha, né, antes de conhecer a doutrina espírita, né? Ele já proclamava isso, né, que a educação é de formar os homens, né, fazer surgir, né, virtudes, reprimindo, ou seja, né, abafando qualquer vício que porventura queira tomar esse espaço, mas que para isso era necessário desenvolver a inteligência e dar a instrução adequada. E isso não é levar o filho para a escola. Isso é importante, a gente vai adquirir ali conhecimento, né? Mas dar a instrução adequada às necessidades, isso é feito dentro de casa, isso é educação, né? E aí ele continua, em uma palavra, o objetivo da educação consiste no desenvolvimento simultâneo das faculdades morais, físicas e intelectuais. Olha a visão extraordinária de Kardec jovem, do homem jovem, né, da grandeza desse espírito, que já preconizava, né, tudo aquilo que a doutrina espírita traria mais tarde, pelas suas mãos, por seu intermédio, não mais como o Rivail, mas como Allan Kardec, né, preconizando a importância dessa educação moral e intelectual. Né, e a Marta Antunes, né, uma trabalhadora da Federação Espírita Brasileira, na revista Reformador de novembro de 2009, ela fala da educação e instrução, dizendo: educar é disponibilizar ao ser humano possibilidades ao seu pleno desenvolvimento
físico, intelectual, psíquico, psicológico, moral, social, estético e ecológico. Educação é entendida como processo e resultado que jamais desconsidera a premissa de um homem de se transformar numa pessoa melhor. Então, tudo isso vai favorecer essa melhoria, né? Essa capacidade de desenvolvimento pleno. E, por último, chegamos no item principal, né, que é a vivência do amor. Depois de passarmos por todos esses processos, podemos vivenciar o amor. E Pedro, na segunda carta, no capítulo 1, versículos 5 e 7, ele diz assim: por isso mesmo, aplicai toda a diligência em juntar a vossa fé à virtude. Ou seja, então vamos aplicar todo o nosso esforço, tudo que nós já possuímos, todo o nosso conhecimento, né? Vamos juntar a fé que nos fortalece, vamos juntar a virtude, ou seja, tudo aquilo que de bom já existe em cada um de nós. E a essa virtude, vamos incorporar o conhecimento. Vamos colocar todo o saber, toda a verdade que pudermos aqui no ar, na busca, né, constante de cada um de nós. Junto a esse conhecimento, a essa verdade, vamos colocar o autodomínio. E junto do autodomínio, a perseverança, ou seja, manter firme, né, o esforço constante, é diário, como dizia Santo Agostinho. E Pedro continua. E a perseverança, vamos colocar a piedade. E a piedade, o amor fraterno. E o amor fraterno, a caridade. Olha que lindo trecho da carta de Pedro, né? Nos convocando a essa vivência do amor, mas passando por toda essa conjunção de virtudes, de sentimentos, né? Para que a gente possa viver o amor fraterno e aplicar a regra áurea. No livro do Pensamento em Vida, no capítulo 4, o Emmanuel fala que pelo amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e aformoseia por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes, que é aquilo que a Carolina disse, o processo é interior. Todos temos necessidades de instrução e de amor. Estudar e servir são rotas inevitáveis na obra da elevação. Então, todos os espíritos que já chegaram lá nas ordens mais elevadas, na segunda, na primeira ordem, né, eles não chegam lá e ficam na contemplação divina, vivenciando uma experiência egótica, individual. Quando eles chegam nesse cume, nesse aprimoramento, eles olham para as misérias dos outros e vêm servir, vêm ser a rota, nos mostrar o caminho, nos guiar para que a gente também faça esse caminho. Então, o trabalho dos espíritos da segunda e da terceira ordem é ajudar os que estão na terceira. Não é subir o cume e ficar lá contemplando uma bela paisagem, né? E dizendo, eu cheguei aqui através do meu esforço, os outros que se virem. Não. Quando a gente chega nessa condição de iluminação, de aformoseamento por dentro, nós vamos sentir essa necessidade de servir, né, aos demais que estão na retaguarda. Esse comentário é bem importante, que diz assim: o homem, no seu processo incessante de aperfeiçoamento, deve e necessita utilizar-se das ferramentas que a divina bondade lhe oferece, a fim de fazer brilhar o potencial de luz do seu espírito. Então, nós estamos com capacidades, com ferramentas, nós temos, né, auxílio para que isso aconteça. Uma fé inspiradora e ativa, aliada a uma firmeza de vontade, na busca da elevação do espírito, mobilizando esforço e disciplina na jornada do autodescobrimento, à luz esclarecedora do conhecimento edificante e alicerçado nos princípios nobres do amor e na ação construtiva do bem comum, facultará a cada indivíduo a vitória sobre si mesmo na conquista definitiva das virtudes. A construção de um ser virtuoso envolve o crescimento integral do espírito em múltiplas experiências, para que tenha tempo e oportunidade de trabalhar a sua bagagem de conflitos interiores, de conduzir-se com responsabilidade
perante o desafio dos compromissos pretéritos e de lapidar as suas habilidades e qualidades. Então, o que vamos fazer no resto da encarnação que ainda temos, né? Vamos trabalhar, né, para analisar a nossa bagagem interior, nossos conflitos internos e daí em diante, né, assumindo, né, esse desafio de olhar para o passado como fator causal, né, e lapidando tudo que puder para que a gente atinja a excelência. E para encerrar, então, como mensagem final, ainda no texto do Reformador de 2009, As Virtudes Essenciais, a dona Marta Antunes vai falar assim: a aquisição e desenvolvimento das virtudes são entendidas como necessidade evolutiva do espírito. Um meio para regular os atos humanos, ordenar as paixões e guiar a conduta humana segundo os preceitos da razão, da moral e da fé. As pessoas virtuosas destacam-se das demais, não porque são especialmente marcadas por Deus, mas porque souberam aproveitar as lições da vida, investiram no aprendizado, né? Não ficaram se culpando, não ficaram paralisados na culpa, aprenderam a lição, determinaram fazer diferente. Né? Moral, intelectual, ao longo das encarnações e das experiências vividas no plano espiritual após a morte do corpo físico. Encontram-se muito distantes da santidade, entretanto, revelam-se como espíritos que lutaram e outrora triunfaram. Então é isso que a gente deseja para cada um de nós, né? Essa luta, essa busca, né, dessa condição, né, para que a gente chegue no amor, trabalhando a nossa vontade, educando, né, a nossa vontade, a nossa fraqueza, utilizando corretamente o nosso livre-arbítrio, buscando diariamente o autoconhecimento, aonde eu me equivoco, aonde eu erro, aonde eu exagero, né? Na educação do intelecto, né, fazer uma boa leitura edificante. O importante não é ler muito, mas é ler com qualidade, é ler com aplicação, né? Não é ler 10 livros numa semana, né? Mas ler página a página, sorvendo, trazendo aquilo para uma reflexão, para uma interiorização e, por fim, educando os nossos sentimentos, né? A gente vai conseguir amar de forma ampla e correta e, consequentemente, sendo um homem virtuoso. Ouvir alguém, por favor, que só eu falei, né? Posso? Acho que eles devem. Tá, então, assim, só para dar um pouquinho de spoiler do que eu já comecei a estudar para o próximo sábado, eu achei bem interessante o que tu comentou ali dessa colaboradora Marta com relação à educação, sabe? E a educação dos nossos sentimentos e a educação do nosso intelecto. Um dos textos que eu já peguei aqui, que o Marco me indicou, que foi encontrado durante o estudo de sábado, é um texto da Revista Espírita que ele fala em revelação, e eu vou trazer isso dentro do contexto de profeta e homem justo, né? Que os professores seriam, quem sabe, os primeiros, também fizessem esse papel na revelação. Ele traz aqui, ó, revelar é tornar conhecida uma coisa que não é, ou seja, trazer à tona, né? É ensinar alguém aquilo que não sabe. Deste ponto de vista, há para nós uma revelação, por assim dizer, incessante. Então, isso vai ser importante também, porque esse conhecimento ele vai trazer com o ensinamento de um professor que pode e deve estar inspirado, né? Trazendo somente aquilo que a gente realmente tem necessidade para uma evolução como pessoa, moral e intelectual, mas também no todo de uma evolução, de um melhoramento como sociedade, como orbe, né? Então eu achei bastante interessante que muitas coisas que tu trouxe desses itens estão convergindo para isso que eu tô pesquisando. Daí ele fala mais adiante: um professor não ensina senão o que aprendeu.
Então, também, se tu pensar no que a gente comentou, se o pessoal que estava no sábado pensar no que a gente comentou no sábado, o verdadeiro profeta, né, ele é justo, então ele não vai falar da boca para fora. Então, se o professor aprendeu, ele realmente vai falar e vai agir de acordo com aquela mensagem que ele está trazendo. Então ele é um revelador de segunda ordem, e daí ele fala do homem gênio que ensina o que descobriu por si só, que é um revelador primitivo, que daí são das experiências de outras encarnações. Aí eu não vou falar mais, quem ficou curioso vai ouvir mais no sábado. Obrigada. Eu ia fazer, Cris, uma conexão com o justo, né? Mas aí eu não quis entrar muito para alterar o teu trabalho, né? Mas só para lembrar que o justo, ele não engana, né? Ele emana, né? Ele é, né? Então. Exatamente. A Rosane está com a mãozinha levantada. Pode falar, Rosane. Oi, boa noite. Então, me veio na cabeça a partir da 114 ali, Progressão dos Espíritos, uma charge que eu vi um tempo atrás, que era a figura de uma pessoa se afogando no mar imenso com a mãozinha levantada. Ela não estava procurando nadar, não estava procurando boiar, ela queria que algo descesse do céu e a salvasse. Aí o céu se abre, vem uma luz e vem uma mãozinha em direção a ela, só que ao invés de puxá-la para fora do mar, dá aquele tapinha de ok e deixa ela afundar, né? Então, o que serve de lição? Quando a gente pede ajuda, né, ele é que sabe o que a gente tem que passar, quais as dificuldades que a gente tem que passar para evoluir. Então, não nos é dado o que a gente quer, e sim o que a gente precisa, né? E a gente tem que se esforçar e não esperar que as coisas caiam do céu. A gente tem que tentar evoluir por esforço próprio, aprender, evoluir, né, passar por nossas imperfeições e caminhar sempre no sentido do bem mesmo, tentando evoluir nesse sentido. É isso. Muito obrigado, Rosane. É importante que tu tá falando, né? E Jesus, Deus sabe exatamente tudo que a gente vai passar, porque isso já está em nós. Já está na nossa bagagem, eles conhecem a nossa bagagem. A Taninha e depois a Lucia. Não, hoje eu tirei o dia para as coisas me pegarem assim num primeiro momento e eu questionar, enfim. Mas ainda bem que eu acho uma resposta mais positiva, né? Ali na questão do progresso moral, como consequência de um progresso intelectual, eu fiquei assim, no início, lendo, né, aquela resposta que o progresso moral é consequência do intelectual, eu fiquei pensando assim, não, tá, mas peraí, então aquelas pessoas que não têm habilidades intelectuais, elas não terão progresso moral? Então, parece que fica assim, então quer dizer que se uma pessoa é desprovida de inteligência, não desenvolve a sua inteligência, ela não vai ter o progresso moral. Então, no início, assim, isso me impactou, porque no meu trabalho, assim, com deficientes intelectuais, porque a gente não chama deficiente mental, né? Na questão da educação, nós chamamos de deficientes intelectuais. Eu fiquei pensando assim, puxa, a gente se preocupa tanto em dar um pouco de desenvolvimento para capacidades, para habilidades básicas, né, enfim, para que ele consiga desenvolver atividades de vida diária, para que ele consiga usar de uma maneira, digamos, entre aspas, o seu livre-arbítrio, né, porque se ele, a questão moral dele realmente fica defasada, né, a gente sabe que tem deficientes mentais que estão tão desprovidos que eles não veem necessidade alguma em usar roupa, eles se despem com naturalidade, eles falam de boca cheia, eles botam a comida para fora, tem um monte de comportamentos, enfim, né? E a gente se preocupa com isso. Então eu fiquei pensando, não, ainda bem que isso existe. Mas aí eu fiquei pensando assim, ó, puxa vida, por que esses... Daí eu pensei, não, esses espíritos, eles não eram assim, eles estão assim agora, eles estão nesse comprometimento, sabe? E aí isso me deu uma angústia muito grande, porque trabalhando com isso, eu pude acompanhar algumas mudanças, né, porque até 91 era uma coisa, de 91 para cá,
de Jontien, depois foi 94, a Declaração de Salamanca, as coisas foram mudando um pouquinho nessa questão do desenvolvimento e da educação desses sujeitos. E aí eu fiquei pensando em algumas discussões recentes. Gente, vamos ficar bem atento para que não haja retrocesso na questão da inclusão dessas pessoas em todos os nossos meios, e principalmente no âmbito das nossas casas espíritas. Onde que a gente tem com esses espíritas? Muito bom também, a tua fala é bem interessante, né, e vai haver, assim, uma maior inclusão. Eu só queria aqui dizer que toda aquisição intelectual ou moral, ela não é perdida, ela é adquirida, permanece com o espírito. Isso é bagagem imperecível, né, é do espírito. Momentaneamente, em algumas encarnações, o lado intelectual fica obliterado, fica sob um véu, para que haja desenvolvimento de outras virtudes, né. Rapidamente, nós temos um exemplo muito próximo, a Lucy conheceu também, eu não conheci em vida, eu conheci em espírito, né, o Pedrinho Louco lá de Caçapava do Sul, que era um homem analfabeto, né, que todo mundo cuidava, todo mundo dava atenção, dava um toquinho de cigarro, dava um dinheirinho, ele morava no fundo de um bar lá, mas que era conhecido e cuidado por toda a cidade, todo mundo cuidava do Pedrinho Louco, né, que não fazia mal para ninguém, ele só ficava ali na rua, na rua principal, no movimento, interagindo com as pessoas, enfim. O Pedrinho Louco desencarna, segundo as pessoas que conheceram, eu não morava lá naquela época, né, que foi um dos velórios e dos enterros mais disputados que teve em Caçapava, de quantidade de gente, quase toda a população de Caçapava estava no velório do Pedrinho Louco, porque ele era muito querido pela comunidade. Depois do morar Caçapava, passa-se algum tempo, né, numa comunicação mediúnica, tem um espírito muito iluminado e dá uma comunicação de um teor intelecto moral, assim, raro de ver uma reunião mediúnica, e todo mundo ficou espantado, assim, com aquela comunicação, com o teor da mensagem, né, e no final ele se identifica, né, todo mundo imaginando que era um preposto de Bezerra de Menezes, ou de algum espírito de grande vulto, né, ele se apresenta e diz, né, eu sou o que vocês me chamavam aqui de Pedrinho Louco, né, mas eu agradeço a cada um, ele faz um agradecimento à comunidade por tudo que puderam dar a ele, para que juntasse o intelecto que ele havia já adquirido, mas que precisava desenvolver em uma única encarnação essas qualidades morais que as pessoas davam e que ele foi aprendendo no obituramento temporário das condições intelectuais que eram grandiosas pelo teor da sua comunicação. Isso é para cantar o teu coração. Ninguém está desamparado e está tudo certo também na obra da criação. O Zé faz um comentário e a Lucia encerra para nós. Não vai dar tempo. Vai, Lucy, vai. Deixa eu falar. Vai, fala aí, Zé. Não, eu escutei a tua aula, achei muito interessante. E aí eu fui buscar na Gênesis um trechinho que diz assim: Deus promulgou leis plenas de sabedoria, tendo por único objetivo o bem. Em si mesmo, encontra o homem tudo o que lhe é necessário para cumpri-las. A consciência lhe traça a rota, a lei divina lhe está gravada no coração. E, ademais, Deus lhe lembra constantemente, por intermédio de seus messias e profetas, de todos os espíritos encarnados que trazem missão de esclarecer, moralizar e melhorar. E nesses últimos tempos, pela multidão dos espíritos encarnados que se manifestam em toda parte. E ele diz assim: se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há duvidar de que se pouparia aos mais agudos mares e viveria de todos na terra. Então, a gente sabe que livre-arbítrio é a liberdade de fazer uma coisa ou não, de seguir um caminho ou outro. É uma pequena armadilha, né? Porque de qualquer forma, fazendo o mal ou fazendo o bem, tu é responsável pelos atos praticados, pelo bem ou pelo mal. No mal tu vai ter que ter reparação e no bem tu vai ter que manter aquilo que são os preceitos do Evangelho. Na verdade, livre-arbítrio é uma bela desculpa para a gente não seguir o caminho correto. Porque se seguir o caminho
os preceitos do Evangelho, não existe livre-arbítrio. É só isso que eu queria. Pequena contribuição. Excelente contribuição. Muito obrigado por ter buscado essa linda mensagem da Gênesis, que encaixa perfeitamente no nosso estudo, no primeiro e no segundo ponto, né? Depois, se tu puder, coloca para nós ali no chatzinho qual é o item da Gênesis, para a gente poder pegar esse material e juntar no que nós temos aqui, para depois a gente botar lá no nosso acervo, por favor, tá bom? Obrigado, Zé. Lucia, encerra para nós, então. Bem, eu como gosto sempre de buscar o Evangelho para complementar, né? Então, eu peguei aqui no capítulo 24, que Jesus fala não coloqueis a candeia sobre o alqueire, mas sobre o candeeiro. Então, com todos esses conhecimentos que a gente adquire durante a nossa vida, né? A gente sabe também que tem que respeitar, né? A gente tem que respeitar o nosso conhecimento e respeitar os outros, né? Então, e ver na luz dos outros a oportunidade da gente aprender. Então, respeita o outro que não sabe, né? Que está querendo aprender, e também busca os novos conhecimentos com outras pessoas que nos trazem a luz, né? E aqui também fala que se a gente impede que esse conhecimento chegue aos outros, né, a gente tá também deixando que eles também possam desenvolver as suas individualidades. Então, a gente não pode colocar, então, a candeia sobre o alqueire, né, ficar na escuridão, sabendo que a gente tem um compromisso de passar os ensinamentos, né, para todos, os que querem e os que não querem, os que ainda não estão preparados. Aí, neste mesmo capítulo aqui, Jesus fala, eles enviou os apóstolos, mas disse para eles, não vades aos gentios e não entreis na cidade dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel e nos lugares para onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. O que ele quis dizer? Não vá para os gentios porque eles não precisam aprender? Não, ele está explicando aqui detalhadamente, quem quiser depois vai lá no capítulo, está dizendo que os apóstolos naquela época eles não estavam bem ainda preparados, então que eles fossem primeiro as ovelhas desgarradas da casa de Israel, que já tinha uma base, um Deus único, já ia entender melhor as lições deles, dos apóstolos, que eles queriam passar. E aí, lá no finalzinho do item 10, eu queria ler para você, só para ficar no encerramento. Por que a gente diz, todos têm o seu tempo, né, todos somos semente, cada um brota, né, com o seu tempo, então vamos cuidar das sementes que já brotam mais rápido, e tem outras sementes que precisam ficar imersas em água morna, o tipo de terra é diferente. Então, aqui ele está explicando, vou ler para vocês. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claramente, do que um único cego que se compraz na obscuridade, porque é aumentar o número dos que sustentam a causa em maior proporção. Deixar os outros tranquilos não é indiferença, mas uma boa política, uma vez virá, quando serão dominados pela opinião geral e ouvirão a mesma coisa repetida sem cessar ao seu redor. Então crerão aceitar a ideia voluntariamente e por si mesmos, e não sob a pressão de um indivíduo. Depois ocorre com as ideias o mesmo que com as sementes. Elas não podem germinar antes da época, e somente em terreno preparado. Por isso, é melhor esperar o tempo propício e cultivar primeiro as que germinam, para evitar as que abortem as outras em as apressando muito. Então, cada um tem o seu tempo de desenvolvimento das suas virtudes, né, desenvolver suas duas asas, seu processo interior. Então, a gente não pode colocar a candeia, não pode deixar de informar, não pode deixar de ajudar. Mas se a pessoa ainda não está no seu tempo,
ela vai ter o tempo certo e vai aprender todas as lições. Isso é a minha contribuição. Muito bem. Não pode deixar de fazer palestra quando é convidado também, tá bom? Fica aí a dica. Zé, faz a peça de encerramento para nós, por favor, Zé. Agradeço a atenção de todo mundo, né, com carinho aí, passou um pouquinho hoje, mas estava bem interessante aí todos os comentários. Eu queria pedir Muito bem. Então, ele desligado, desculpa. muito bem. Então, conectados, né, com Deus e com Jesus, absolutamente agradecidos pelos ensinamentos proferidos no dia de hoje, gratos por estarmos encarnados, tentando corrigir as nossas deformidades morais da melhor forma possível, gratos pelo teto que nos abriga, gratos pelo pão que não nos falta à mesa, gratos pelo trabalho que nos é possibilitado, tanto pelo nosso esforço, mas também pela providência divina. Gratos a Deus por todas as graças que Ele coloca à nossa disposição a todo momento. Que nós possamos agradecer por essas graças, mas também nos lembrar daqueles que sofrem nos hospitais, que sofrem nos presídios, que sofrem nas penitenciárias, que sofrem abandonados, que são discriminados, por todos aqueles que nesse mundo não encontraram o melhor caminho, que é o caminho da palavra de Deus, o caminho do Evangelho que nos liberta. Esse é o verdadeiro livre-arbítrio, o caminho do amor, da caridade, da fraternidade, da compaixão, da compreensão. Obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus, obrigado, meus amigos, um beijo no coração de cada um, que assim seja. Obrigado, Zé. Eu queria pedir para todos, né, não esquecer que quinta-feira tem a live, o Arthurzinho, o Arthur